Mateus 8, de 18 a 22, nos diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhes, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar seus próprios mortos. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, eterno Senhor, Deus de toda glória, majestade, poder, Deus cheio de misericórdia, é por causa de Cristo, é por meio dele que nos achegamos a Ti, é por meio dele que já recebemos do Senhor perdão pelos nossos pecados e fomos aceitos na nossa adoração e nos louvores que cantamos ao Teu santo nome. E é por meio de Cristo que rogamos ao Senhor que venha nesse instante falar ao nosso coração, que a palavra de Cristo, viva e eficaz, venha, Deus, penetrar no nosso coração, ensinando-nos, instruindo-nos, edificando-nos, confortando-nos, consolando-nos e até repreendendo-nos. Se assim for do Teu agrado, nós rogamos isso para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nossas vidas nós fazemos muitas escolhas. Diariamente nós estamos diante de muitas escolhas e não é incomum você observar pessoas, ou talvez tenha acontecido com você, observar pessoas que fizeram as suas escolhas sem parar para pensar naquilo que iria acontecer depois da escolha, ou nas consequências da escolha. Imagine, por exemplo, uma criança que vai a um desfile. Hoje em dia você não tem muito desfile de 7 de setembro, mas na minha época os desfiles de 7 de setembro eram mais glamurosos. E um momento muito legal que eu achava do desfile era o momento em que vinha a banda da polícia. E aí então eles colocavam aquela farda mais bonita, diferente daquela farda que eles trabalham no dia a dia, com seus instrumentos, e vinham ali tocando, e as crianças ficavam de fato encantadas com aquilo ali. Imagine então alguém tomando a decisão de entrar para a polícia por conta de um desfile de 7 de setembro e de todo aquele glamour que há no desfile e na banda passando. Uma pessoa assim não tem ideia de onde está entrando, não tem ideia da responsabilidade de fato que há na questão da polícia, nos perigos que estão envolvidos na profissão. Mas não é incomum você ter pessoas tomando decisões na sua vida sem isso. Isso na igreja, no meio da igreja. Pessoas, por exemplo, que escolhem o pastorado porque viram o pastor todo domingo no púlpito. E é um momento importante da igreja, mas não é o único momento da igreja. E há pessoas que entraram no pastorado achando que o trabalho simplesmente se restringe a isso aqui. Apesar de ser o trabalho mais importante do pastor, a exposição da palavra, a pregação da palavra, você tem demandas do ministério que muitas pessoas não querem de fato entrar e abraçar. E o texto que nós vimos aqui fala de pessoas que tomaram a decisão de caminhar com Cristo sem pensar muito naquilo que eles estavam falando. E quando eu olho para esse texto, eu começo a comparar para a igreja evangélica dos nossos dias. Há um fenômeno acontecendo há alguns anos que faz com que as igrejas estejam bastante cheias. Você tem igrejas evangélicas se proliferando.
Em todo o bairro você tem várias igrejas. Aqui no nosso bairro, se você caminhar um pouquinho por essas ruas, tanto aqui para trás, aqui para o outro lado e aqui para o lado da Leitão da Silva, você vai ver que nós estamos rodeados de igrejas evangélicas e as igrejas estão se enchendo cada dia mais. Um problema que há nisso é que a mensagem que tem sido anunciada muitas vezes é uma mensagem diferente daquela que está na Escritura. É o evangelho mais light, é o evangelho que não fala das exigências que Cristo tem para as suas ovelhas, é o evangelho que não fala muitas vezes de arrependimento dos pecados, de necessidade de estar em contrição diante de Deus, de reconhecer a pecaminosidade, a miséria do homem e de reconhecer que só em Jesus há salvação. Mas o evangelho que muitas vezes diz: vem para a igreja, aqui as coisas vão se resolver. Você está indo mal no seu trabalho, você está precisando de um emprego, vem para a igreja, se agarre em Deus, isso vai melhorar. Você tem problemas lá com a sua família, vá para a igreja e talvez as coisas melhorem. E muitas vezes não é isso que acontece, mas a mensagem vem sendo rebaixada, as igrejas vão se enchendo. Aqui nesses versos registrados por Mateus, você vê que ele está dentro de um contexto anterior, onde Jesus instruiu os seus discípulos a respeito de como é o reino. Volte aí um pouco as páginas da sua Bíblia e você vai ver que a partir lá do capítulo de número 5, começa o chamado Sermão do Monte. Jesus se assenta para ensinar e a primeira coisa que ele faz é demonstrar como que deve ser o caráter daqueles que estão no reino de Deus. Ele faz isso falando a respeito das bem-aventuranças, depois mostrando que os discípulos são chamados para fazer diferença nesse mundo como sal da terra e luz do mundo. Para isso, para cumprir essa missão, Jesus aponta o caminho. Os discípulos precisavam ter os seus olhos na lei do Senhor. Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio para cumprir. É por isso então que ele começa a explicar àquele povo o que de fato a lei de Deus dizia. Porque a semelhança do que nós temos nos nossos dias, a mensagem do fariseu muitas vezes distorcia e rebaixava as exigências da lei de Deus. É por isso então que Jesus tem que o tempo todo dizer aqui: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Vocês aprenderam assim, eu vou ensinar o que é correto. É isso que Jesus então está fazendo. Então ele vai no capítulo 5 e 6 até o capítulo 7 com o Sermão do Monte, e no final do Sermão do Monte você tem o seguinte, no verso 28: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas olhavam para Jesus e viam que nele havia coerência entre o que ele pregava e aquilo que ele fazia. Foi esse mesmo Jesus que no final do Sermão do Monte chamou estes homens à responsabilidade, dizendo: todo que ouve a minha palavra e pratica é como um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Esse homem podem vir as intempéries da vida e a casa permanecerá de pé, porque está firmada na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, esse é comparado a um homem nécio, a um homem imprudente, um homem que faz a sua casa, constrói a sua casa na areia e diante das dificuldades da vida, ele desiste, a casa rui, porque ela não está edificada sobre a rocha. E depois de todos esses ensinos, você tem então uma demonstração do poder do grande rei desse reino. Jesus cura um leproso, cura o criado de um centurião, cura a sogra de Pedro, e depois Mateus, ao invés de falar de cada uma das curas individualmente, ele vai dizer que Jesus fez muitas outras curas. Diz aí o verso 16: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com palavras, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas
doenças. E aqui então Mateus fala de algo que acompanha o ministério glorioso do Senhor Jesus Cristo. Esse que vem e que tem autoridade sobre as doenças e que tem autoridade sobre os espíritos imundos, irá à cruz. Ele irá padecer. Ele irá se dar pelos seus. E então ele cita a profecia de Isaías, dizendo: nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Que ele está falando diretamente aqui do sofrimento vicário de Cristo. E isso está intimamente ligado ao que vem em seguida, o texto que nós lemos nessa noite, porque o tema do sofrimento vai continuar. Não o sofrimento de Cristo, mas agora o sofrimento dos discípulos, daqueles que abraçam o Senhor Jesus Cristo. Veja que o 18 começa assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. E aí então vão se aproximar dois homens de Jesus, um escriba e um outro discípulo, colocando diante dele duas questões importantes, que vão ser respondidas pelo Senhor Jesus Cristo e que nos instruem a respeito de duas realidades do que é seguir a Cristo. Você tem aqui duas realidades bem diferentes a respeito do que é servir a Cristo. A primeira delas é que seguir a Cristo é uma tarefa difícil. Veja o que Jesus diz nos versos 19 e 20. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Seguir a Cristo, Jesus vai responder, não é tarefa fácil, é uma tarefa bastante difícil. Esse escriba parece que se apresenta de uma forma bastante empolgada aqui. Ele está vendo Jesus curar pessoas. Ele está vendo Jesus somente com palavras expulsar demônios. E agora então: Senhor, eu vou com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. E parece que muitos se empolgam de fato com essa característica do reino de Deus. Você se lembra de Simão lá com os apóstolos fazendo milagres, e este homem que havia abraçado a Jesus falou: eu quero esse poder. Este homem está vendo tudo isso e então se apresenta dizendo: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. É uma declaração notável, principalmente por ter partido de um escriba, de um dos homens que estão ligados à religião oficial ali de Israel. O grupo dos escribas geralmente era bastante hostil ao Senhor Jesus Cristo, e é por isso que você pode perceber nos evangelhos que Jesus trata duramente esse grupo, chamando-os muitas vezes de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, pois é um desses, um escriba desse, que olha para o ministério de Cristo e diz: eu vou aonde o Senhor for. O fato do escriba, que era o mestre da lei, se dirigir a Jesus como mestre, aponta para a sinceridade desse homem. Ele viu de fato que Jesus era um mestre diferente. Lembra do final do Sermão do Monte? As pessoas olhavam para o ensino de Jesus e se admiravam da sua doutrina, porque ele fazia isso como quem tem autoridade. Este homem viu isso em Jesus e ele agora se aproxima e diz: mestre, eu quero ir com o Senhor. Mas a resposta de Jesus vai demonstrar que este homem não tinha uma real noção do todo. Ele viu o ensino, ele viu a glória do reino, o poder do Senhor Jesus Cristo, e depois de presenciar tudo isso, ele se oferece para se ajuntar a Jesus Cristo, sem entender que haveria sofrimento, trabalho e sacrifício. As coisas não seriam fáceis, e então Jesus dá uma resposta dura a este homem, que revela a dificuldade que terão os discípulos que o acompanharem. É o verso 19: a raposa
20, desculpa. As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos. As raposas têm o seu abrigo. As raposas saem, elas caçam, mas eles têm o seu lugar de refúgio. As aves têm os seus ninhos, tem um lugar onde elas podem se esconder. Jesus quer enfatizar aqui que aqueles que o seguem se sentirão diferentes da raposa e dos pássaros, se sentirão muitas vezes desabrigados, porque o Filho do Homem, diz ele, não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: amigo, considere, preste atenção, atente para o que está acontecendo. Você não terá a segurança das raposas e nem das aves. E por mais sincero que estivesse sendo o escriba, por mais empolgado que ele estivesse com a mensagem, com o ministério do Senhor Jesus Cristo, com os milagres, com as multidões que o seguiam, ele precisava saber que a realidade de seguir a Cristo era uma realidade difícil e dura. E isso vai se comprovar no decorrer da história. Quando você olha para os evangelhos, Jesus vai chegar na Judéia e vai ser rejeitado ali naquele lugar. Jesus vai para a Galileia, vai ser expulso da Galileia. Quando ele chega em Gadara, e lá naquele episódio do endemoniado gadareno, os homens vão rogar que ele deixe aquela região. Eles não querem saber do Senhor Jesus Cristo. Quando ele chega em Samaria, ele não tem hospedagem. E aí o restante da história comprova exatamente o que Jesus está dizendo, isso sem contar no martírio que viria mais à frente, na humilhação, em Jesus ser esbofeteado, ser cuspido, ter sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, ser crucificado, ser alvo de deboche. Tudo isso aconteceu com Jesus e lembre-se, acontecia também com seus discípulos. É por isso que o próprio Pedro, que também num momento de empolgação, depois de Jesus ter dito que todos eles se escandalizariam com ele, disse: não, mestre, os outros podem até negar o Senhor, mas eu nunca vou fazer isso, eu não vou negar o Senhor. E aí então Jesus diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não dá muito ouvidos àquilo, até o momento em que Jesus é preso, e que Pedro, quando confrontado, perguntado: você é um desses discípulos? Por 3 vezes ele vai dizer: não conheço esse homem. Seguir a Cristo envolve dificuldades. O escriba então precisava pensar nas implicações da sua decisão, daquilo que ele estava querendo fazer, e deveria estar pronto para sofrer como mestre. Quando Saulo foi chamado pelo Senhor, o que ele ouviu foi exatamente isso: você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você vai ter o apóstolo dizendo que isso é um privilégio. A nós nos foi concedido o privilégio de padecer por Cristo. Mas essa não é uma mensagem muito confortadora, certo? Não é uma mensagem muito empolgante. Tudo bem, expulsar demônio, curar doença, mas ser perseguido, mas enfrentar sofrimento. Quando você olha para o restante do Evangelho, como eu disse, essa realidade está bem comprovada. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, você tem um da igreja, excelente pregador, sendo apedrejado. Tiago, apóstolo, sendo passado ao fio da espada. O reino glorioso está se expandindo, mas não sem sofrimento por parte dos discípulos, não sem perseguição, não sem o tempo todo eles estarem diante de pressão. Não falem desse nome, não preguem sobre esse nome. Os discípulos precisam estar atentos a isso. É por isso que Jesus vai dizer que para segui-lo
é importante e é necessário negar-se a si mesmo e dia a dia tomar a sua cruz. É estar pronto a sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É estar pronto a tomar, muitas vezes, posição que vai te deixar num lugar desconfortável diante das pessoas que te rodeiam. O Senhor Jesus, em outro episódio, afirmou aos discípulos de forma bem clara: no mundo tereis aflições. E se você voltar um pouquinho de novo no Sermão do Monte, essa mensagem já estava lá. Veja o capítulo de número 5. A última das bem-aventuranças foi: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Vocês são felizes quando isso acontecer. E ele diz mais: regozijai-vos e exultai. Mas fala a verdade, é fácil se regozijar e exultar pensando em todo esse sofrimento? É por isso que, diante de toda empolgação, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá, Jesus para e diz: reflita. O caminho é difícil. Nós precisamos aprender a padecer pelo nome de Cristo, entendendo que isso é bênção para as nossas vidas. A tarefa é árdua, e a pergunta que é: você tem noção disso tudo? Porque quando nós vimos a igreja dominicalmente, nos reunimos na escola dominical, estamos entre irmãos, ouvimos a palavra, aprendemos, estudamos. Hoje de manhã, depois da escola dominical, a gente se ajunta, vamos ter um almoço gostoso, vamos estar juntos. Isso é tudo muito bom. Mas a vida cristã não se resume ao domingo. Domingo é o dia em que nós nos ajuntamos a fim de exaltar, de glorificar a majestade do Deus que nos salvou. Mas é a partir de amanhã, na escola, no trabalho, no convívio com os vizinhos e por onde quer que você esteja, é que as coisas começam a se tornar mais difíceis, talvez mais desconfortáveis. E é por isso que você precisa ter bem em mente isso. O chamado cristão é um chamado ao sofrimento, ao negar-se a si mesmo, ao tomar a cruz, para que você não se assuste diante dos problemas, das perseguições, das pressões da vida e venha a fazer como Pedro, venha a negar que você conhece o seu Salvador, que você conhece o seu Senhor, talvez de forma mais sutil do que Pedro. Porque Pedro foi bem claro: você estava com ele? Não, eu não conheço esse homem. Nós, às vezes, de forma mais disfarçada do que essa, quando, por exemplo, numa roda de conversa, as pessoas começam a se posicionar, a falar coisas que afrontam o Evangelho, a falar coisas que são de fato pecado contra Deus, e o único representante do Senhor que está ali no meio, o único embaixador de Cristo que está ali, se cala. Eu não vou conversar sobre isso, eu não vou me indispor com as pessoas, porque quando você se indispõe com as pessoas, você corre o risco de ficar sozinho, você corre o risco de ficar isolado, e às vezes, por amar tanto aqueles que estão à nossa volta, e não amar num sentido correto e bíblico, mas um amar de forma pecaminosa, de achar que nós dependemos dessas pessoas e que se elas nos deixarem vai ser o fim da nossa vida. Esse é tipo de amor pecaminoso. Eu não posso deixar de ter essa pessoa do meu lado. Aí eu deixo de fazer o que Jesus manda eu fazer: ser sal e luz, ser um embaixador, alguém que vai conclamar os homens a se arrependerem dos seus pecados e a se achegarem a Deus. É por isso que muita gente, às vezes, na hora de falar do Evangelho nos nossos dias, só fala da questão de: vai ser muito bom,
venha para a igreja, tudo vai ser melhor. E como eu disse esses dias na escola dominical, imagine você falar isso para um muçulmano: crê em Jesus e sua vida vai ficar melhor. Se você estiver falando da eternidade, da vida com Cristo, da paz com Deus, ok, está certo. Mas a partir do momento em que um muçulmano abraça Cristo, geralmente ele vai ser perseguido na sua família, e dependendo do local, do país onde ele estiver, ele vai ser morto por amor a Cristo. Então nós precisamos ter muito cuidado na forma como nós anunciamos também o Evangelho, para que as pessoas não venham a Cristo, comecem a frequentar a igreja com uma expectativa equivocada, porque é essa expectativa equivocada que faz com que as pessoas saiam da igreja. Nós não podemos pintar a igreja como um lugar que é perfeito, que não é. É um lugar onde estamos nós, pecadores redimidos, todos juntos, e nós vamos enfrentar problemas de relacionamento. Nós vamos pecar uns contra os outros. Nós vamos ter as nossas dificuldades que precisam ser resolvidas e colocadas aos pés de Jesus Cristo, é claro. Mas por não perceber ou tentar entender isso, as pessoas chegam na igreja achando que vão chegar no lugar onde não tem problema nenhum. E daqui a pouco elas estão indo embora. Elas estão deixando o convívio dos cristãos. A resposta de Cristo aqui ao escriba mostra que segui-lo é uma tarefa bastante difícil. E a história da igreja corrobora essa afirmação. Muitos foram os nossos irmãos que foram mortos, lançados às feras, queimados por amor de Cristo e do Evangelho. E quando nós estamos aqui hoje no século 21, recebendo toda uma herança de homens que se gastaram pelo Evangelho e se deixaram gastar pelo Evangelho, nós precisamos olhar para toda essa história a fim de verificar que as palavras de Cristo a esse escriba são verdadeiras e que elas são verdadeiras também em relação à nossa vida. Eu preciso saber que o caminho cristão é um caminho que envolverá aflições, mas tende bom ânimo. Não foi isso que Jesus falou? Eu venci o mundo. A vitória é garantida. O texto que nós lemos aqui de Romanos fala disso, fala de vitória. Mas a vitória, Paulo fala, em tudo porém somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. E ele fala isso depois de ter dito, sabe o que? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque a despeito de tudo isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquilo que Cristo fez no Calvário, conquistou para os seus filhos plena redenção, comunhão com Deus, segurança. E ainda que você não encontre isso nesse mundo, você encontra na pessoa bendita do seu Senhor. E se é verdade que muitas vezes virão as dificuldades, há um refúgio que caminha conosco, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele o nosso refúgio. Nós não podemos buscar refúgio em outros lugares, em outras fontes, mas o texto diz mais. O texto mostra uma realidade distinta dessa. Seguir a Cristo é um caminho difícil, uma tarefa difícil, mas seguir a Cristo é também uma tarefa sublime, a mais sublime. Veja os versos 21 e 22. Eles dizem assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar seus próprios mortos.
Se os versículos primeiros mostram a dificuldade da tarefa, estes agora nos mostram a realidade do glorioso chamado do Senhor Jesus Cristo. É a tarefa mais importante que você tem a realizar na sua vida. Depois que o escriba falou e recebeu a resposta do Senhor Jesus Cristo, aparece um outro homem, um discípulo agora, dizendo: Senhor, eu vou também. Deixa primeiro eu sepultar meu pai. Depois que eu fizer isso, eu vou. Depois que eu fizer isso, eu vou passar para outra margem do rio, como o Senhor está mandando. Porque essa é a sequência. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passasse para outra margem. O primeiro, eu vou, onde que o Senhor quiser. E o outro falou assim: antes deixa eu sepultar meu pai. Antes deixa eu enterrar o meu pai. Há alguns comentaristas bíblicos que acham que o pai desse discípulo ainda não tinha morrido, e que a ideia é que ele estava dizendo: eu vou com o Senhor, mas primeiro eu tenho que cuidar aqui do meu pai, depois que meu pai morrer, eu vou atrás do Senhor. Mas a resposta de Jesus parece não dar margem para esse tipo de interpretação. O pai de fato havia morrido, ele iria sepultar. É por isso que Jesus diz: segue-me e deixa os mortos ressuscitar os seus próprios mortos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Deixe aqueles que estão espiritualmente mortos, aqueles que não estão indo atrás de Jesus, aqueles que não têm vida, a sepultar aqueles que estão de fato mortos, fisicamente mortos, aqueles que morreram. E essas palavras podem ter soado de forma muito dura, porque naquela cultura, enterrar ou sepultar alguém, conceder um sepultamento honroso, era visto como um dever e como um ato de bondade. As duas coisas estavam juntas. A própria lei dizia que você precisava honrar o pai e a mãe. O que Jesus então quer ensinar aqui? Ele está indo contra a sua lei? Na verdade, não. O que ele está fazendo aqui, ou demonstrando aqui, é que as prioridades comuns da nossa vida não se sobrepõem à urgência de seguir a Cristo. E se fosse para escolher entre essas duas coisas, entre ficar para sepultar o pai e seguir a Cristo por onde quer que ele estivesse indo, não haveria dúvida. Seguir a Cristo é muito mais importante, é uma tarefa mais sublime. Conceder o enterro digno do pai é uma tarefa importante, mas não se compara a se dar por Cristo, a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não pense que o texto também quer ensinar que você não deve dar um enterro digno aos parentes. Tem gente que olha isso aqui, está vendo? Esse negócio de enterro é besteira. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala exatamente o contrário. O cristianismo preza pelo corpo, pela honra, pela dignidade, na verdade, do corpo. Você vê isso desde o Antigo Testamento. O ponto de Jesus aqui é simplesmente contrastar as prioridades. O que é que tem mais importância no seu coração? O que é que pode ter o potencial de fazer você desistir de ir atrás de Cristo, o Rei de toda a glória? E aqui então ele coloca algo bastante grave: enterrar o pai. Ele está dizendo, nem isso, nem algo tão sério quanto esse. O discípulo deveria segui-lo, porque essa era a tarefa mais importante que ele tinha diante de si. A Bíblia diz, irmãos, e ensina que nós somos um povo escolhido por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ela mostra que nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, e nada pode ser mais importante para um discípulo de Cristo do que o reino e a justiça. Nós mostramos o quanto amamos o nosso Senhor à medida em que estamos envolvidos com o serviço do seu reino. É por isso que quando você vê, por exemplo, o texto de Colossenses, dá uma olhada lá. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3.
Veja o que Paulo diz aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo não poderia ser mais claro. Nós morremos com Cristo, nós estamos unidos a Cristo, nós pensamos nas coisas do alto, nós buscamos as coisas do alto, nós não nos deixamos enamorar pelas coisas desse mundo. E essa é uma importante consideração. Se você abraçou a Cristo, se você entendeu a sua obra na cruz do Calvário, por graça e por misericórdia, a sua decisão foi só um reflexo daquilo que Jesus fez. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém pode vir ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E a resposta a toda essa ação de Deus é a nossa decisão de caminhar com Cristo. Se você um dia abraçou o Redentor, você precisa considerar que essa é a tarefa mais importante que você tem. É a posição mais importante da sua vida. É isso que confere a você dignidade. Você já viu como as pessoas às vezes se frustram diante dos problemas? E não poucas vezes, diante de aconselhamento, eu pergunto às vezes àqueles que estão em sofrimento por conta de muitos dilemas da vida, assim, o que você me define? Quem é você? Se você fosse falar a respeito de você, o que você diria? Como assim, pastor? Quem você é? Quem você é, o que você faz? E aí a pessoa, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu sou filho de fulano, eu sou casado com cicrano, eu sou engenheiro, eu sou estudante, eu sou advogado, eu sou um vendedor, e define toda a sua vida. E às vezes nós queremos que a nossa vida tenha sentido por estas coisas que nós somos. Eu sou um pai, é isso que dá significado para a minha vida. Eu sou um marido, é isso que dá significado, é isso que motiva a minha vida. Eu sou um funcionário e eu vou ser o melhor de todos porque eu quero ser visto como um bom funcionário. E qualquer outra coisa que você ache importante para a sua vida, fonte de alegria. Mas não são poucas vezes que as pessoas esquecem do essencial, de dizer: eu sou alguém que foi redimido por Cristo e agora eu sou filho de Deus. Parece que isso vem lá por último, se talvez, quem sabe, eu pensar a respeito disso, sendo que isso é a coisa mais importante da vida. O problema é que nós, ainda na nossa condição de pecadores, estaremos aí o tempo todo nesse conflito da carne contra o espírito, da nossa nova natureza, do nosso novo coração, redimido por Cristo, com uma inclinação nova, e as velhas inclinações, que muitas vezes vão digladiar, vão fazer luta, e às vezes eu vou ficar perdido nesse meio, sem saber o que escolher, por não saber o que é mais importante, ou talvez por um momento ter esquecido o que é mais importante. Não é mais importante ter um emprego do que ter a Cristo. Ter um emprego é bom, é importante, nós precisamos trabalhar, nós somos feitos para trabalhar. Ter um esposo ou uma esposa é importante, mas não é mais importante do que Cristo. Nada que venhamos a fazer
é mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. E se você entender isso e souber disso, você vai encontrar alegria até mesmo diante das dificuldades. É por isso que Paulo fala isso de forma bem clara aos Colossenses, como nós vimos aqui. Ele vai dizer que quando Jesus se manifestar, veja o contraste que ele fez, volte lá em Colossenses. Ele está dizendo: pense nas coisas lá do alto, porque vocês morreram. A vida de vocês está oculta com Cristo. E a ideia aqui é: vocês morreram para esse mundo, certo? Você está bem vivão aí, verdade? Você tem a vida mais maravilhosa de todas, porque você morreu em Cristo para esse mundo, mas você ressuscitou com Cristo para ser um embaixador, um co-herdeiro com Ele. Então não pense nas coisas daqui, diz Paulo. E aí então vem a promessa: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas por vezes, como eu disse, nosso coração estará ansiando pelas coisas aqui de baixo. Razão então de João ser categórico. Abra lá na primeira epístola de João. João vai falar na sua epístola sobre vários aspectos da nossa vida e da nossa caminhada, e no capítulo 2, ele diz assim no verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que João precisa dar uma orientação dessas para a igreja? Exatamente porque muitas vezes a igreja, nós, os crentes, perdemos de vista o que Jesus está dizendo para aquele seu discípulo. Me seguir é a coisa mais importante que você tem a fazer. É onde você vai encontrar satisfação, é onde você vai encontrar alegria, é onde você vai encontrar consolo, é onde você vai encontrar conforto. Não há outro lugar, não há outra fonte para isso. E quando nós esquecemos isso, nós começamos a amar esse mundo. Daí então João dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por qual razão? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que João está dizendo aqui? É que o amor ao mundo pode ser um indicativo de que a sua confissão de fé, a sua declaração de amor a Jesus pode ser uma farsa, pode ser uma fraude. Ainda que você vá à igreja, ainda que você tenha sido batizado na infância, ainda que você tenha feito profissão de fé quando adulto, se as coisas desse mundo te enchem muito mais os olhos do que o caminhar com Cristo, e você tem negociado a vida de santidade para estar bem com as coisas desse mundo, talvez você precise repensar bastante o seu relacionamento com Cristo e o quanto você entende que é o Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, a pérola de grande valor. Nós precisamos meditar bastante nisso. João então continua e diz: porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, os desejos desenfreados da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Lembra aqui de Eclesiastes, certo? Eclesiastes vai mostrar a vaidade da vida. A vida sem Deus é uma vida vã. Você pode ter o melhor emprego, ser o melhor no que você faz, como Salomão foi em tudo que ele fez. Você pode buscar alegria e prazer nas mulheres. Você pode buscar alegria e prazer em qualquer lugar, e tudo isso vai ser vazio, vão. João então está relembrando isso aqui. Tudo que é no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E então vem a declaração final: ora, o mundo
passa. Perceba aqui então que a descrição é do que é o final da idolatria e de como a alegria, o prazer, a satisfação, a segurança que você encontra fora de Cristo é uma coisa fugaz, acaba. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus é dar ouvidos à voz de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós sabemos que nós amamos por isto, se guardamos os mandamentos. Mas o maior estímulo para guardar os mandamentos e buscar essa vida santa precisa ser a sublimidade do Senhor Jesus Cristo. Precisa ser o contemplar da beleza do seu Redentor, do seu Salvador, do quão glorioso é o seu Senhor. Nada se compara a Ele. É por isso que a declaração dos evangelhos vai ser: o que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro, o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder-se? Mas você pode até não ganhar o mundo, você pode não ser o melhor funcionário, você pode não ser o melhor trabalhador na sua área, profissional na sua área. Você pode, às vezes, não ter a melhor família, não morar na melhor casa, talvez nem ter uma casa própria. Mas se você tiver Jesus Cristo, você é rico. E se você souber disso, você não vai procurar lixeira onde encontra satisfação, porque tem crente vivendo assim. Tem um Pai rico que nos dá todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas como eu não me satisfaço nisso, eu vou nas lixeiras aqui desse mundo, buscando alegria, satisfação, identidade. Nós temos um Redentor glorioso. É por isso então que, diante da tarefa tão importante, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai, Jesus está dizendo: não tem nada mais importante do que me seguir. Aquele moço precisava abrir mão de fazer algo importante. Você tem buscado mais as coisas do alto ou mais as coisas desse mundo? Jesus Cristo é a prioridade da sua vida e o reino de Deus é a prioridade da sua vida. Você consegue abrir mão de estar com pessoas para se dedicar a Cristo? Porque por vezes as pessoas vão ganhando tanta importância na nossa vida que nós vamos deixando de lado a comunhão dos santos, o trabalhar para o reino, a meditação nas escrituras de dia e de noite. E aí nós vamos nos esquecendo quão glorioso é o nosso Redentor. Nada é mais importante para um cristão do que a vida com aquele que se deu por ele, que deu a sua vida no Calvário para que não experimentássemos a ira vindoura. Duas realidades estão postas então aqui nesse texto. Seguir a Cristo é uma tarefa difícil. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a despeito de todas as dificuldades. E seguir a Cristo é a tarefa sublime, a mais sublime de todas. E tem muita gente dentro da igreja precisando considerar essas realidades. Em tempos que nós somos encharcados com uma mensagem triunfalista, que tudo vai dar certo. E não é de hoje que nós estamos ouvindo isso, né? Na década de 90 tinha um cântico, a gente cantava bastante lá na igreja.
E hoje, às vezes, eu fico pensando, eu falei assim, olha o tanto de triunfalismo que tem nisso aí. E o refrão do cântico era, vai dar tudo certo. É verdade? É. Mas você precisa entender em qual perspectiva. Tudo que Deus decretou, vai dar tudo certo. Ponto final. O problema é que aquilo que Deus decretou, muitas vezes, não tem muito a ver com o que eu queria, não. E aí, quando eu me deparo com a realidade, eu falo, e aí eu vou desistindo da caminhada. Essas mensagens triunfalistas, muitas vezes, roubam o lugar da verdadeira mensagem do Evangelho. A vida cristã é difícil. O benefício é que nós estamos com um pastor que caminha conosco todos os dias. O nosso Senhor padeceu, enfrentou dificuldades, os seus discípulos também enfrentarão. Certa vez Jesus teve que dizer, se chamaram a mim de Beelzebu, vocês estão querendo ser chamados de quê? Vocês acham que vocês vão receber um nome melhor do que esse? Eu que sou eu fui chamado de Beelzebu. Não esperem coisa diferente disso. Você olha para a história e vê que muitos irmãos sofreram pelo Evangelho. É uma tarefa difícil, mas é sublime, é gloriosa, e ela traz a promessa da palavra de Deus, de que Ele mesmo, o Senhor, que nos diz que é uma tarefa difícil e gloriosa, irá fazer com que aqueles que são dele perseverem até o dia final, firmes seguindo a Cristo, porque é Ele quem garante, no fim das contas, que nós estaremos com Ele para todo sempre. Não é pelo seu esforço, apesar de envolver o seu esforço, mas o seu esforço é fruto daquele que opera em você o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Lembre que o Senhor tem sustentado a sua vida. Ele continua com você, continuará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Continuará efetuando na sua vida o querer e o realizar. E essa é a garantia de que, por mais difícil que seja a tarefa, você permanecerá firme até o dia de Cristo Jesus. Portanto, mesmo em meio às dificuldades, a despeito de tudo isso, olhe para o seu Senhor, estime o seu Redentor, conheça cada dia mais o glorioso Salvador da sua alma, a fim de viver para a sua glória e para o seu louvor.